Deus seja louvado. Em mais um momento nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão presentes e aos irmãos que vão acompanhar aqui por esta live nas quarta-feiras, todas as quarta-feiras até o exato momento. Nós estamos tendo live, que escola dominical no domingo, né? Deus abençoe os irmãos que nessa noite já está acompanhando, para os irmãos tirar suas dúvidas nos comentários. Faça o seu comentário, sua pergunta, o assunto que não foi bem interpretado pelo irmão, pela irmã. Eu peço que nossas igrejas estejam acompanhando, porque nossas escolas têm sido faladas sobre parábola. Hoje nós estamos na lição de número 11 e vamos falar da parábola da casa do oleiro, que é no livro de Jeremias, capítulo 18, né? Mas antes nós queremos fazer uma oração para iniciarmos este culto nessa noite com uma oração. Amado Deus, Pai eterno, digno de ser louvado e enaltecido, é com muita alegria que na Tua presença nós estamos nessa noite para agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, para agradecer ao Senhor pelo livramento, para agradecer ao Senhor por nos trazer até aqui. Há também, Senhor, os irmãos que não estão presentes, mas estão assistindo por essa live. Que o Senhor toque o coração de cada um nessa noite, que o Senhor possa falar com cada um nessa noite, que Teu Espírito Santo nos dê, Senhor, a palavra do entendimento nessa noite, para entendermos, que Teu Espírito Santo possa nessa noite falar grandemente conosco através do ensino bíblico. Aos Teus servos nós oramos, pedindo a Tua graça sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o hino 318. 318. Quero vos contar a história de um pai que Jesus outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou. Filho desleal, aula paternal, irás hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá. Pecador, volta para o teu lar. O mais moço disse ao seu bondoso pai: a herança minha queiras dar, e sua fazenda alegremente vai num país distante desfrutar. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá. Pecador, volta para o teu lar. O incauto jovem os seus bens esbanjou, com seus camaradas no prazer. Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou, que pudera sempre o suster. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai está por ti esperando lá. Pecador, volta para o teu lar. O perdido filho ao lar por fim voltou, muito arrependido do que fez.
E o pai contente, amoroso, o beijou, pois seu filho via outra vez. Filho desleal, aula paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá, pecador para o teu lar. Deus seja louvado. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Eu peço que os irmãos que estão presentes em reverência à palavra de Deus e a todos, porque reverenciar a Deus é reverenciar com atitude de amor, de gratidão, e saber que Ele é Deus poderoso, santo, maravilhoso, a qual nós devemos honra e glória. Livro de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 12. Esse é o texto de Jeremias, a qual ele vai fazer alusão à casa de Israel. Deus querendo trazer Israel de volta, mas do jeito que Deus queria fazer, do jeito de Deus, né? A maneira de Deus, não a nossa, mas a de Deus. Então, vaso do oleiro diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que lá estava fazendo suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falou, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei que tinha falado e não farei. Ora, pois fala agora aos filhos de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorarei os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Esta é a palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Esse será o texto que, baseado nesse texto, essa é a segunda parábola do Velho Testamento, a parábola dos vales dos ossos secos, e agora a parábola de Jeremias, e todas as duas com sentido, que era
voltado para Israel, para o arrependimento dele, para a restauração, se caso eles dessem ouvido à voz do Senhor e se convertessem. Pois bem, nós vamos agradecer ao Senhor fazendo mais uma oração. E você que está nos assistindo, meu irmão, eu peço que você deixe o seu comentário no texto, na página, né, acompanhando. Pastor Young estará ministrando aqui esta aula de hoje. Os irmãos que têm alguma opinião ou alguma coisa que ficou confusa até da aula passada, faça pergunta na página. Pastor Young vai estar vasculhando, a gente vai estar sempre olhando e a resposta virá, até mesmo nas próprias parábolas, nos próprios ensinamentos que é dado aqui, tá bom? Então oremos. Pai eterno, no nome de Jesus, que mais uma vez nós oramos e também agradecemos ao Senhor por este momento que estarei fazendo a passagem da responsabilidade agora ao teu filho que vai ministrar esta aula de hoje. Que o Senhor dê sabedoria ao teu servo e que o Espírito Santo conduza ele em cada linha do texto que ele vai ministrar, cada tema que ele vai ministrar aqui, cada subtema que ele vai falar aqui. Que o Espírito Santo ilumine a mente dele, que o Espírito Santo fale pela boca do teu filho, a tua igreja, aos irmãos que estão assistindo do outro lado da tela, nas suas casas. Que o Espírito Santo também fale no coração de cada um, para que a aula, Senhor, tenha um grande proveito para teus filhos e tuas filhas. Aqui nós oramos pedindo também pelos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor possa restaurar a saúde dos teus filhos, visitando os teus servos nesta hora e dando saúde aos teus filhos por bondade e misericórdia do Senhor. Também por esta nação nós fazemos orações constantes, Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia da nação, pedindo misericórdia deste povo, pedindo misericórdia das autoridades e pedindo misericórdia pela tua igreja, Senhor. É por isso que nós oramos aqui e no nome de Jesus te agradecemos por este momento. Assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu quero passar a partir de agora a direção da aula ao servo de Deus, Pastor Young. Nós hoje estamos com a falta de algum dos nossos irmãos por motivo de força maior, né? Presbítero Márcio, presbítero Jean não pôde estar aqui hoje, mas o pastor Young estará assumindo agora, né? E o Espírito Santo de Deus estará falando através desta aula. Que vocês, os irmãos que têm a sua papel, caneta aí, às vezes você precisa de alguma área desse tema que vai ser ministrado aqui hoje, você vai ter a oportunidade, né, de anotar até uma pregação que você está querendo fazer, alguma dúvida, talvez você tire aqui hoje, tá bom? Então Deus abençoe e passe a direção, pastor. Boa noite a todos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos presentes aqui e a todos que nos acompanham pela internet, por esta live, que a paz do Senhor Jesus alcance a todos que estão nos assistindo. É com grande alegria e satisfação que mais uma oportunidade o Senhor me concede de poder fazer um ensino das Escrituras, da sua palavra. Uma coisa que vocês devem ter observado, particularmente quando eu falo de algumas parábolas do Antigo Testamento, muitos podem estar se perguntando, mas isto é uma parábola? Eu digo, sim. É que no Antigo Testamento, o tradutor, eu não sei, né, ou a sociedade bíblica não costuma dar um subtítulo, uma epígrafe, né, como é feito no Novo Testamento. No Novo Testamento sempre há menção, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda. E no Antigo Testamento não são. Mas, a bem da verdade, tudo que tem um ensino alegórico, seja através
de palavras, seja através de um cenário, seja através de uma visão, seja através de atos, ele tem um caráter parabólico, que é o caso deste que muitos devem estar surpresos, né? Isso é uma parábola? Sim, Deus está falando com o profeta Jeremias. Na verdade não é falando, ele falando, vai na casa do oleiro, para ele presenciar uma cena, e essa cena, essa ação que acontece na casa do oleiro é uma parábola com o qual Deus explica mais facilmente, através da observação do profeta ao trabalho do oleiro, como Deus quer trabalhar junto a seu povo. Amém? Isto posto, vamos dar prosseguimento então. Como eu disse, esse texto narra vocês devem estar perguntando se esse texto narra um acontecimento ou é uma parábola, né? Então, é um acontecimento onde a cena é uma parábola, tá? É uma parábola de atos e não de palavras, né? Como eu disse, existem parábolas, como nós vimos na semana passada, em que a parábola era uma visão do profeta Ezequiel, em que Deus o arrebatou e levou em visão a um vale onde ele via um vale de ossos secos. Aqui não, ele vai presencialmente observar um evento, e esse evento, que é o oleiro trabalhando num vaso, um vaso de barro, é a parábola que Deus está contando para Jeremias, para assim profetizar ao povo de Israel. Então, a cena é na forma de parábola porque apresenta, como eu sempre digo, olha, alegorias, apresenta paralelos, apresenta verdades espirituais extraídas, no caso, de um cenário. E a cena é de uma alegoria ampliada, ou seja, sempre quando Deus mostra uma visão, ou faz uma narrativa, ou mostra um evento, aquilo é colocado de uma forma um pouco exagerada, para que as pessoas percebam mais facilmente qual é a mensagem que Deus quer passar, seja para o profeta, seja para o povo. Isto posto, a casa do oleiro. Bem, na verdade eu não sei se chama a casa do oleiro, ou o vaso na mão do oleiro, ou o barro na mão do oleiro. Cada pregador dá um título, né? Eu resolvi chamar de a casa do oleiro. O que é pregado sobre essa passagem do livro do profeta Jeremias? Eu confesso que essa foi uma das passagens em que eu mais ouvia pregações, principalmente de irmãos que têm a oportunidade, sempre num tom assim meio de admoestação, num tom assim de edificação. Quando dão a oportunidade, eu vi muitas vezes bons pregadores, bons mestres, pastores pregar muito sobre essa passagem. E eu confesso que acho que eu ouvi de tudo que se possa imaginar a respeito dessa passagem, sobre a casa do oleiro, ou vaso, ou barro na mão do oleiro. E eu confesso que eu ouvi também algumas abobrinhas, porque a imaginação extrapola um pouco, e as pessoas às vezes esquecem que a gente tem que se ater ao contexto bíblico, e não começar a dar asas à imaginação e falar tudo que vem na cabeça relacionado a barro, a vaso e a oleiro, né? Então, normalmente, fazendo um rápido resumo, né, o que é pregado sobre essa passagem? Como é pregado da seguinte forma: como o oleiro, Deus molda o nosso caráter. Quem nunca ouviu uma pregação? Assim como o oleiro molda o barro à forma como ele quer, Deus, pelo seu Espírito Santo, vai moldando o nosso caráter. Já devem ter ouvido pregações assim. Outra forma de pregarem: como o oleiro, Deus pode moldar a sua vida, a minha vida, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Perfeito. Outra pregação no sentido assim de advertir, olha, sujeitem-se a Deus moldar a sua vida, sujeitem-se, né? A sujeição à modelagem ou modelação que Deus quer fazer na sua vida conforme a sua vontade.
Então, é um resumo rápido do que eu acho mais importante em termos de aplicação desse texto que nós lemos hoje, sobre o qual nós vamos discorrer algumas palavras. Uma coisa que eu tenho observado quando a gente extrai um pequeno texto da Bíblia, muitas vezes nós fazemos ele parcialmente. E, na verdade, geralmente as pregações ou ensinos ou as ministrações que eu tenho ouvido, quem está acompanhando pela Bíblia, né, no profeta Jeremias, capítulo 18, geralmente o pregador ou a pessoa que tem a oportunidade, ela para no versículo 6. Não poderei eu fazer como esse oleiro, ó casa de Israel. E para por aí e começa a pregar. Ali é metade da história. Tá? E é sobre a outra parte que eu quero discorrer algumas palavras para a edificação da igreja essa noite. Né? Então, essas mensagens geralmente fazem referência desse texto, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Né? Pois bem, como sempre, eu gosto de dizer o contexto em que ocorre uma parábola, porque ela nos dá o entendimento da verdadeira mensagem, ou seja, da mensagem original de Deus, seja para o profeta, seja para o povo. O contexto em que ele é dito faz muita diferença na compreensão. Por isso eu gostaria que sempre que vocês forem ler uma parábola ou um ensino alegórico que contém na Bíblia, vejam pelo menos uns 10 versículos para trás e uns 10 versículos para frente dele, para ver onde se encaixou. Porque senão fica meio que aquele bordão, né? Versículo fora de contexto, texto fora de contexto. Né? Quando ele está devidamente posicionado no seu contexto, você consegue entender mais claramente qual é a mensagem. Então, o contexto desse cenário, quando Deus fala para o profeta Jeremias ir para a casa do oleiro, Judá, Israel, encontrava-se no auge da apostasia. Encontram-se em idolatria profunda. Eles faziam idolatria a Baal e um que era até pior, Moloque. Onde está o oleiro? A casa do oleiro. Ele está no vale do filho de Rinom. E é justamente o local onde os israelitas sacrificavam seus filhos para o deus Moloque. Ironicamente, é lá onde está a casa do oleiro, e Deus fala, vai para o vale dos filhos de Rinom, tá? Na casa do oleiro, que de lá eu vou te falar umas coisas. Deus levanta o profeta Jeremias para que o povo se arrependa dessa idolatria, dessa apostasia, dessa virada de costas para Deus, dessas iniquidades que eles praticavam. Por meio de Jeremias, também Deus adverte que o juízo vai vir para esse povo na forma de um exílio. Então Deus manda Jeremias ir lá para o vale do filho de Rinom, na casa do oleiro. Bom, esse é o cenário, esse é o contexto, né? Tem que lembrar que o povo estava numa apostasia brava, numa idolatria brava. E Deus já estava quase, força de expressão, tá, gente? Perdendo a paciência. Né? Já desde o tempo do profeta anterior dele, Isaías, que foi mais ou menos uns 75 a 100 anos antes de Jeremias, Deus já falava. No capítulo 58, Deus falava para Isaías, clama a plenos pulmões, brada para esse povo, né? Levanta a tua voz como trombeta e anuncia a Jacó os seus pecados, as suas transgressões, a sua idolatria. Isso está em Isaías capítulo 58. Né? Então, continua. Jeremias, que vem depois, advertindo, cuidado. Né? Então, é nesse contexto que ocorre essa cena que nós estamos falando hoje. Como sempre, eu gosto de dar um título que às vezes pode contrariar muita gente, né? E para essa passagem,
para esse cenário, né, essa parábola, eu daria o nome Ainda há tempo para arrependimento. Todo mundo deve estar fazendo aquela cara de intelectual, teólogo, e não entendeu nada, né? O que isso tem a ver com oleiro, né? Ainda há tempo para arrependimento. Essa é a mensagem, não o ensino, a mensagem dessa passagem que eu vou explicar em breves palavras para os irmãos esta noite. Aguardem e vocês vão ver por que eu dei esse título. Então, vamos ver alguns versículos para explicarmos essa parábola. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou quem? O oleiro, a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem a seus olhos. Um erro que, vez ou outra, eu vejo pregadores anunciarem sobre essa passagem é que o oleiro quebrou o barro, tá? Por isso eu fiz questão de destacar esse versículo e dizer que quem se quebrou foi o próprio vaso. Enquanto estava modelando, fazendo o vaso se desmanchou, se quebrou, porque talvez tivesse uma partícula nele que na hora que a roda estava girando, deu ruim e quebrou o vaso. Não foi o oleiro, foi o vaso que se quebrou, por causa dessas partículas de impureza ou de algo que não fosse uma argila ou um barro próprio, um barro próprio para a confecção do vaso. A gente, se for fazer uma aplicação, a gente pode dizer que essas partículas, essas impurezas podem ser o pecado, que danifica e promove a quebra do vaso. Então, observe que o vaso é que se quebra, tá? Então, se alguém falar que o oleiro quebrou o vaso, ele precisa ler de novo esse versículo, tá bem? Fiquem vocês advertidos, avisados. Não foi o oleiro que quebrou o vaso é que se quebra enquanto estava sendo confeccionado. Então, o pecado, a idolatria, a iniquidade é que quebra o vaso. São essas impurezas ou partículas estranhas que não argila, que continha naquela porção de barro, é que promoveu a sua quebra, se a gente for fazer uma aplicação. Mas o oleiro, o que acontece? O que ele faz? Ele torna a fazer dele, ou seja, daquele vaso quebrado, que se quebrou enquanto ele estava fazendo, o que ele faz? Ele pega aquele vaso quebrado, ele amassa tal e torna a fazer dele outro vaso, da forma como ele queria. E no versículo 6, Deus diz assim: não poderei eu fazer de vós quem? O povo de Israel, o povo de Judá, aquele que estava embrenhado em apostasia, em iniquidades, em idolatria. Não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel? Aqui está uma pergunta que, para mim particularmente, tá? Eu acho que eu encontro eco também em outros teólogos. Em vez de futuro do presente, eu não sei quem é bom em gramática aqui, ó, não poderei, eu poderia trocar, tá? O original grego permite isso, trocar pelo futuro do pretérito. Desculpem, nem todo mundo lembra das aulas de gramática portuguesa, né? Então seria, não poderia, isso é futuro do pretérito, tá? Não poderia eu fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel. Meio que, entre aspas, tá? Isso eu volto a dizer, é uma colocação minha, tá? Meio que pedindo permissão a esse povo para fazer como o oleiro fez. Fez o quê? Enquanto ele fazia o vaso se quebrou, por causa das impurezas ou partículas estranhas que estavam lá. Isso promoveu a queda. Aí, pacientemente, o oleiro pegou o vaso, amassou, juntou, é mais ou menos como uma dona de casa,
quando faz um pão caseiro, tal, né? Aquela massa, tal, não saiu do formato que quer, então o que faz? Amassa de novo e depois começa a modelar no formato que quer. Certo, irmã Rosa? É mais ou menos isso. Ele pegou, provavelmente, deve ter tirado aquelas partículas, as sujeirinhas lá e fez de novo aquela bola, começou a rodar e vai fazendo de novo. Então, é nesse contexto que Deus está falando, eu não poderia fazer com vocês, ó, casa de Israel, o mesmo que esse oleiro fez com o barro? Ainda está uma interrogação, segurem essa interrogação. A misericórdia de Deus clama por meio do profeta para que o povo se arrependa, para que, como o oleiro, Deus possa remodelar a Israel, fazendo dele um novo vaso. Ainda não estou entendendo, pastor? Segura mais um pouquinho. Então, achei muito engraçado esse desenho, né? Deus modelando, estava a sua carinha ali, ó. Todo feliz porque Deus está te modelando assim, né? Deus faz esse apelo. Eu queria fazer de vocês, ó casa de Israel, como esse oleiro fez com o barro. O quê? Amassou ele de novo, fez um bloco de barro, começou a rodar a roda para fazer um vaso novo. Do mesmo barro, da mesma porção da argila que estava em cima da roda do oleiro. Ele faz aquele apelo. Não poderei eu fazer de vós como Deus fez? Remodelar a Israel, Israel que estava embrenhado na apostasia e na idolatria. Todavia, o povo não se arrependeu. Endureceram ainda mais os seus corações. E ainda perseguiram ainda mais o profeta. Aqui cabe um comentário. Muitas vezes eu vejo pessoas mencionarem o profeta Jeremias como um profeta chorão. Mas não é chorão de fraco psicologicamente, tá? Vocês não sabem como Jeremias sofreu, tá? Era para ele, acho que Jeremias, mais do que Elias, lendo o livro de Jeremias, eu percebi que ele teve ataques de raiva, ataques é força de expressão, tá? Momentos em que ele estava intercedendo pelo povo, momentos de compaixão pelo povo, raiva do povo. Houve momentos em que Jeremias estava depressivo, muito mais do que Elias. Ele teve quase todas as emoções de um ser humano quando encontra. Ele estava entre a ordem que Deus deu para profetizar ao seu povo e a rebeldia e a dureza do coração do povo. Então vocês imaginam, ele estava, como dizia no popular, arrancando os cabelos, porque ele não sabia o que fazia. Era obediente a Deus, mas o povo para quem profetizava só agia de uma forma contrária, com muita rebeldia e com muita agressividade a ponto de agressão, de prender e coisas assim. Então imagino o que o profeta passou. Por isso ele é um pouco chorão, tá? De tanto que ele apanhou daquele povo, cumprindo a ordem de Deus, o chamado de Deus, o chamado de profeta de Deus. Então, eu sou forçado para vocês entenderem melhor essa parábola, e também no capítulo 19, tá? Em que fala da botija quebrada. Isso está em Jeremias, no capítulo 19, de 1 a 12. Então, no versículo 10 do capítulo 19, eu não vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Deus fala assim, Deus fala para Jeremias: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Aqui é Deus mandando o profeta quebrar o vaso. No capítulo 18, a gente viu o oleiro fazendo o vaso e o vaso se quebrou.
Aqui ele manda pegar uma botija pronta já, e vocês vão ler, tá, no capítulo 19 de Jeremias, Deus fala, depois que tiver o pessoal reunido lá, você vai pegar essa botija e plact, despedaçar ela. Então, aqui Deus manda o profeta quebrar o vaso diante dos homens, profetizando que, entre outras coisas, a destruição de Jerusalém e do templo deles. Qual o contraste? Vocês vão ver alguns contrastes entre o capítulo 18 e o capítulo 19 de Jeremias. Qual o contraste entre a parábola da casa do oleiro com a parábola da botija quebrada, que também é uma parábola, tá, gente? É um acontecimento, tá? É um evento, mas aquele evento tem um significado profético e um significado parabólico. Na olaria, no capítulo 18, o vaso é formado com barro ainda maleável. Enquanto está maleável, o oleiro pode refazer do mesmo barro, pode remodelar quantas vezes quiser. Enquanto a massa está mole, ele consegue juntar, fazer aquela massa compacta e dando forma para fazer um vaso novo, enquanto houver umidade nesse barro. Enquanto houver, aqui já quero partir para uma aplicação, né? Enquanto houver arrependimento, há esperança para o oleiro refazer o barro. Enquanto houver umidade, essa umidade seria o arrependimento em fé. Tá? Há esperança para o oleiro refazer o barro, porque a longanimidade de Deus, longanimidade significa, para falar numa palavra só, a paciência de Deus é tal que, se precisar 1000 vezes, ele remodela a massa 1000 vezes até sair o vaso conforme for bom aos olhos do oleiro, no caso de Deus. O arrependimento, como disse então, é a umidade. São palavras minhas, acho que vocês vão conseguir entender, né? O arrependimento é a umidade com M, tá? Umidade que o barro precisa para ser retrabalhado num vaso novo. Acho que vocês estão começando a entender por que eu dei aquele título da mensagem, né? Até aqui está claro para vocês, ou estou falando muito como teólogo? Acho que eu estou explicando de uma forma que a compreensão seja facilitada, né? Agora, no caso da botija, a botija já é um objeto de cerâmica pronto, de barro pronto. A botija é um vaso que já passou pelo forno, né, que é a fase final da construção de um vaso, de uma botija, assim. Depois de adquirir a forma desejada, ele é colocado no forno para assar, para secar e ficar sólido naquela forma definida pelo oleiro. Então, a botija é um vaso que já passou pelo forno e não há como refazer, pois já está sólido na sua forma definitiva. Tá? Você pode até esquentar essa botija, os cacos dela, ela não vai derreter para você conseguir fazer um novo. Essa botija, depois que passou pelo forno, depois de assado, duro, pronto, você pode jogar água nela que ela não vira massa de novo de jeito nenhum, né? Nosso evangelista deve saber disso, né? Pega um caco de cerâmica, joga água nele para ver se ele vira argila de novo. Não vira, né? Quando esta se quebra, quando essa botija se quebra, não há o que fazer, senão jogar fora. A dureza dos corações dos homens chegou a um ponto tal que não tem mais caminho de arrependimento. A dureza dos corações de Israel, da casa de Israel, chegou num ponto tal que quanto mais o profeta profetizava, falava palavras de Deus, chamava ao arrependimento, mais eles se enfureciam, mais eles se revoltavam e mais mal, piores eles ficavam. Por isso que não havia mais. E Deus
falou para o povo através dessa cena, que seria pegar uma botija pronta e mandar quebrar na frente dos homens, que era o estado em que se encontrava o coração dos homens, duro, igual aquela botija que já foi pronta, já passou pelo forno, né? E que se recusa a amolecer, a ter compaixão, a se arrepender dos seus maus caminhos. O vaso já está sólido, resta apenas quebrar o vaso, no caso, a botija. Jerusalém e o templo serão destruídos e o povo levado para o cativeiro. Por quê? Deus advertiu no capítulo 18, casa de Israel, não poderei, eu não posso fazer de vocês como o oleiro fez com esse vaso que se quebrou na mão dele enquanto a roda girava. Fazer o quê? Pegar o vaso quebrado, amassar de novo e fazer um novo vaso. Está perguntando para Israel, na longanimidade de Deus, ainda que esse povo estivesse naquele estado de apostasia, de idolatria e de iniquidade e de injustiça, Deus ainda na sua longanimidade e na sua compaixão fala assim, casa de Israel, eu quero remodelar vocês. Para isso, vocês têm que ter um mínimo dessa umidade nesse barro. Eu preciso de arrependimento. Vocês se mancarem, se tocarem de que vocês estão me dando as costas, vocês estão fazendo as coisas segundo o coração de vocês e estão me desagradando terrivelmente. Deus fez esse apelo. E eu disse que o povo não se arrependeu. Antes foram de mal para pior, endureceram ainda mais o coração. É aquela história, né? Já ouviram um ditado popular? Desculpem, né? Quanto mais reza, mais a assombração aparece. O povo estava daquele jeito. Quanto mais o profeta falava para o povo, mais o povo piorava, em vez de melhorar e em vez de se arrepender, né? Em saco e cinza, como a gente vê muitas vezes na Bíblia. O povo estava num ponto terrível. Então, quando a gente vê, nós ficamos assim bastante tristes, comovidos até, né? Quando veio Nabucodonosor, acaba com Jerusalém, destrói o templo, pega todos os utensílios e leva cativo, sabe? A nata, a elite, né? Para a Babilônia, a gente fica até tristinho, mas vocês têm que saber o que aconteceu antes. E quantas vezes Deus mandou profetas, olha, esse vaso está secando, tá? De vaso úmido já está virando botija seca e daqui a pouco você é forçado a quebrar essa botija. Endureceram ainda mais. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de profeta. Desde Amós, tem um monte de profetas, dos mais expressivos, Isaías e Jeremias. Então, Deus se vê forçado a destruir. Hoje a aula é curta, não há muito o que falar, né? Então, o que eu quero dizer que, como conclusão, ainda há tempo para arrependimento. Agora eu estou falando como aplicação aos irmãos, à igreja, né? Não que esteja falando de alguém específico, estou falando da igreja como um todo e para quem está nos acompanhando. Ainda há tempo para arrependimento. A minha oração é para que haja sempre umidade nesse barro que pode ser você, tá? Para que Deus faça desse barro, como o oleiro, um vaso nas mãos dele. Não importa quantas vezes, enquanto estiver na roda fazendo, o vaso se quebre. Deus é longânimo. O que ele espera é que haja, o oleiro espera apenas que haja umidade nesse barro, nessa argila, nessa porção de argila com a qual ele vai fazer o vaso. Deus espera apenas que haja arrependimento no seu coração. Não importa quão terríveis tenham sido
seus pecados, seus erros, sua até apostasia, arrependa-se. Deus está chamando você. Deus está falando, não posso fazer como fez o oleiro, né? Enquanto esse barro estiver na olaria. O que a gente poderia trazer como aplicação para a nossa vida essa olaria? A gente poderia, eu dei um exemplo aqui, estar na presença de Deus em fé, manifestando, apresentando com sinceridade de coração arrependimento, mudança de mentalidade, reconhecer que você estava em rota de colisão, reconhecer que você estava em rota para o inferno e Deus quer te tirar dessa rota, Deus quer trazer para o reino do Filho do seu amor, não quer que você vá para o reino das trevas. Se houver pecado, clame pelo sangue do Senhor Jesus na cruz e se justifique, e tantas vezes quanto for necessário, mediante o arrependimento, Deus vai fazer de você um vaso novo. O oleiro pode refazer quantas vezes quiser, enquanto esse barro ainda está mole. O que não pode é o coração endurecer a um ponto tal, blasfemando contra o Espírito Santo, quando já não tem mais volta, quando aí não tem mais jeito. Desculpem a dureza das palavras dessas duas profecias, mas a realidade ela não pode ser mascarada, a realidade não pode ser açucarada. Eu não estou aqui para falar apenas palavras agradáveis, eu tenho que falar apenas o que é a palavra de Deus, o que está nas Escrituras. Essa foi o entendimento que eu tenho, essa é o entendimento que eu tenho do capítulo 18 e 19 do livro de Jeremias, mas faço aqui uma ressalva em atitude de humildade, porque em 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20 e 21, o apóstolo Pedro diz assim: nenhuma escritura, saibam que nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Isso é uma faca de dois gumes, ou seja, não é só o que os pregadores pregam, que é a verdade, mas também não é só o que eu estou revelando para vocês hoje, que é a verdade. Tá? É isso que o apóstolo Pedro quer dizer. Nenhuma profecia da escritura é de particular, ou seja, de uma única interpretação. Depende da perspectiva, do ângulo que você vê. Então, eu apresento para vocês, né, o entendimento que o Espírito Santo me dá. Tá? Então, fazendo aqui mais um pouco de aplicação, baseado nesses 2 capítulos de Jeremias, eu digo aqui, sua vida, agora eu digo para os irmãos, a sua vida parece quebrado pelo pecado, como o vaso que se quebrou na mão do oleiro? Enquanto você estiver na mão do oleiro e com humildade, enquanto você buscar a palavra, a presença de Deus com arrependimento, você poderá ser um novo vaso. Enquanto você estiver com fé e arrependimento, Deus fará de você a cada dia um novo vaso e um vaso de honra. Por que eu friso tanto o arrependimento? Não sou eu. João Batista já dizia, vou saltar aquela parte da raça de víboras, né? Mas João Batista já dizia, arrependei-vos. Jesus começou o ministério dele dizendo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, na versão de Marcos. Tudo começa com arrependimento. Por isso eu friso aqui também arrependimento. Tanto o título da mensagem da parábola de hoje, eu digo, ainda há tempo de arrependimento. Se ainda há umidade nesse barro, para que Deus possa remodelar. Aí, se houver arrependimento, Deus vai fazer, não importa quantas vezes quebre,
na roda do oleiro, na presença de Deus, com arrependimento. Jesus certa vez disse, o apóstolo Pedro disse certa vez, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Perguntando para Jesus. E Jesus respondeu, eu não digo apenas 7, mas 70 vezes 7, querendo dizer, quantas vezes for necessário. Então, diante de Deus, aplicando aqui, quantas vezes for necessário, o oleiro vai refazer dessa massa, dessa argila, um vaso, até que ela se firme como um vaso de honra diante da presença de Deus. Então, Deus lhe pergunta essa noite, palavras minhas, mas falando como profeta de Deus, poderei eu fazer de cada um de vocês que estão me ouvindo, pela live também, poderei eu fazer da sua vida como fez o oleiro? Deus está perguntando para você. Não importa quanto tenha sido a sua queda, a sua quebra, não importa, porque normalmente não assumimos publicamente, mas Deus é o Deus que sonda os nossos corações e sabe. E Ele está perguntando, eu posso fazer de você um vaso novo? Portanto, finalizando, tá? Como eu disse, hoje a aula é bem curta, se eu falar muito eu vou ficar dando voltas em cima da mesma coisa, né? Portanto, como diz o Espírito Santo, isso está em Hebreus 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações como aquela botija que Deus falou para Jeremias quebrar na frente do povo. Não endureçam o vosso coração. Mantenha ele sempre com essa umidade. Que o seu coração se mantenha sempre quebrantado, com essa umidade, como barro ainda maleável. É o arrependimento que deixa esse barro maleável diante das mãos do oleiro supremo, que é o nosso Deus. É o arrependimento. Fazendo um reforço, corroborando o título da mensagem, se eu fosse pegar num versículo, eu diria, né, o que o colega de profissão do Jeremias, que veio uns 100 anos antes dele, né, Isaías, disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso está em Isaías, no capítulo 55. É um outro contexto tal, mas a mensagem desse versículo colabora muito, corrobora muito com a mensagem do ensino dessa noite. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade. Eu quero que vocês meditem, agora vejam com outros olhos a parábola da casa do oleiro, ou barro na mão do oleiro, ou vaso na mão do oleiro. A minha oração é para que essas palavras, ainda que duras, faladas ainda que suavemente, venham provocar algo no seu coração, que venha provocar meditação, um confronto de você com você mesmo diante de Deus. E veja a dureza, a solidez do seu coração. Se há arrependimento para cada coisa que você diz que agiu da forma correta e que o seu irmão é que estava errado. Isso também são evidências de um coração duro como a botija. Que cada um venha meditar, refletir sobre a sua conduta, sobre o seu pensamento, sobre a sua vida e avaliar o seu coração, se ele ainda está maleável como a argila na roda do oleiro. Que você esteja sempre diante da presença de Deus, com o coração quebrantado e com arrependimento, para que Deus possa sempre trabalhar em você e fazer de cada um dos que me ouvem um vaso de honra. Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra e quero passar agora
a conclusão e as considerações finais do nosso pastor Manuel Messias. Louvado seja Deus. Muito boa a aula, muito produtiva, de modo que a gente sai enriquecido. Eu sei que os irmãos que estão aí do outro lado estão também felizes pelo que nós aqui, o que foi apresentado aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu estava essa semana conversando com um obreiro nosso, e aí a gente estava falando, quando a gente fala, as condições de falar, quando a gente é diácono, depois passa a ser pastor. Quando eu falava como diácono, o peso da palavra do diácono é que ele fica lá e às vezes acha o defeito do pastor, tem mais condições de falar, fala, porque não sabe o que o pastor vai fazer, quando faz, às vezes é criticado. Mas quando eu vim ser pastor, eu percebi a diferença do pastor para o diácono, né? A diferença de falar aqui e o peso da palavra. Quando Jeremias falou para o povo, né? E o povo endureceu-se mais, ficaram mais incrédulos. E aí veio a segunda parábola, que é a parábola da botija. Talvez não tenha muito a ver, mas tem a ver com arrependimento. E o que eu vou falar aqui agora, só para nós concluir, o arrependimento de Pedro, quando ele percebeu o que fez, quando ele sentiu o peso do que fez, ele chorou amargamente de arrependimento, percebeu que ele tinha falado coisas que não devia, negou o mestre, que ele disse que não negaria, e se arrependeu, né? Que é a umidade do barro, né? O arrependimento. Então, um dia o pastor, um irmão pregando, ele pediu licença e veio assim, um irmão que estava do lado, e falou assim: irmão, só me dá licença aqui, eu vou dar um beliscão no irmão. Aí deu uma apertadinha assim, o irmão falou: você sentiu? Eu disse: lógico que se apertou meu braço. Eu falei assim: é porque você está vivo. Se você não tivesse vivo, você não sentia nada. Então isso quer dizer que você tem vida. Enquanto você tiver vida, você está pulsando diante de Deus. Enquanto tem umidade, a possibilidade de Deus construir do barro um novo vaso, né? E foi isso que Jesus fez com Pedro. Aquele barro que se quebrou, que voltou a pescar, Jesus foi atrás e vai trazer para fazer um novo barro. Porém, Judas, que já era uma botija, ela se quebrou e não pôde ser feito um novo vaso. E às vezes é a nossa vida, irmão, no dia a dia também, né? Às vezes aquela coisa que a gente faz e põe a mão na cabeça: meu Deus, me perdoe, eu não queria fazer isso. Paulo até diz, né? Eu gostaria de fazer mais bem do que o mal. E às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. E o mal eu não quero fazer e faço. As atitudes, as situações que nos levam, às vezes, a algumas situações bem ruins, as palavras, o que ouve, né? E aí a gente vai refletindo. Mas uma coisa não pode faltar em nenhum de nós: o arrependimento. Porque enquanto estiver mantendo o barro úmido, o oleiro pode fazer um novo vaso. Essa sua vinda aqui no culto, lá onde você vai na congregação, essa sua busca na sua casa, esse momento que você tira lá, que ninguém vê, e você põe o joelho no chão, e você chora, e você diz: Jesus, eu queria ser melhor.
Eu queria não fazer algumas coisas que eu faço, não falar as coisas que eu falo. Isso está fazendo você se manter úmido. O Espírito Santo continua falando com você. O Espírito Santo continua falando com você. E hoje essa parábola falou muito conosco, porque ela falou muito de arrependimento, que nós precisamos. A moldagem do barro, ela começa nas mãos do oleiro. Ela não pode ser moldado fora das mãos do oleiro. Enquanto tiver lá na olaria no canto, vai ser barro, nada mais do que barro. Mas quando vem para a mão do oleiro, aí começa a moldar um vaso. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda da sua graça, porque o Senhor pode fazer da nossa vida como fez o oleiro. Que o Senhor abençoe esta igreja, aos irmãos que estão aí do outro lado e que têm participado da escola bíblica neste horário, tem se doado a prestar atenção. Isso aqui, nunca vai ser esquecido da sua vida. Você vai guardar aqui, Então eu vou guardar. Eu escrevi algumas coisas ali, mas vou guardar o que eu estou levando aqui hoje para a vida, e entender o quanto nós precisamos. Esse povo não se arrependeu, vocês sabem da história. Se endureceram cada dia mais. Você sabe o que aconteceu com eles. Só conseguiram entender o que Deus estava falando quando estava lá no cativeiro. Aí já não tinha mais jeito. Mas agora há tempo, e agora há esperança, e agora há oportunidade, Enquanto ouvides a voz do Senhor, não endureça o coração. Não deixe ele petrificar dentro de nós, Não deixe virar como diamante, que fica impossível. Está ouvindo, mas não dá crédito nenhum. Parece que ninguém está falando. Deus quer que os nossos ouvidos estejam afinados, porque é a mensagem de Jesus para a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ela está sendo falada nas quartas, nas sextas, nos domingos, nos cultos de oração. Ninguém vai sair inocente dizendo: eu nunca ouvi isso, Senhor, nunca me falaram disso, nunca prestei atenção, porque não falaram. O Senhor vai dizer: quarta-feira tinha esta palavra lá. Você não lembra disso, não? Eu estava usando o celular para outra coisa. Então você não prestou atenção no que deveria ter prestado. Sexta-feira também tem. Você não ouviu, não? E os irmãos presencialmente. Então ainda há tempo para arrependimento. Todos nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o pastor Young. Deus abençoe. Ele tem tido esse trabalho aqui de construir esta aula, que olha, irmãos, nem nos cursos teológicos que eu participei não tinha mesmo, vou ser sincero. Participei por 3, 4 anos em uma sala de aula presencial mesmo, foi 3 anos, mas não tinha esse recurso que nós temos aqui, essa aula explicada que nós temos aqui, Era um quadro com lousa, e o irmão escrevia algumas coisas lá, e aqui nós temos, a gente tinha que ir para o livro, para a Bíblia, e aqui nós temos, está sendo mastigado, entregue aos irmãos, com tema, subtema, com versículos bíblicos, com explicações. Nós vamos perder essa oportunidade, e talvez ela não volte. Deus nos concedeu oportunidades que a gente precisa perceber que estamos em um tempo de aproveitá-la. Judá não aprendeu. Perseguiu o profeta. Outros profetas falsos se levantaram, e Judá pagou um alto preço por isso. A igreja está passando pelo momento, o mundo está passando, mas a igreja está passando pelo um momento de aprender. Está na hora de nós aprender o cristianismo, o que significa para nós. Tá
bom? Mas que o Senhor nos ajude, porque nós ainda estamos úmidos, né? Eu creio que a igreja está úmida, graças a Deus. Essa parte da umidade aqui eu não tinha prestado atenção em outros temas, mas hoje eu gravei muito bem, que é importante entender. Só faz alguma coisa com o barro se ele estiver úmido. A gente não fazia vaso, fazia adobo. Acho que o Messias lembra dessa história. Lá na Bahia, antes do bloco, hoje não, quase não tem, tinha os adobo. É um bloco, né? Mas ele é feito de barro, e as casas eram construídas com ele, né? Então a gente fazia aquilo lá. Então tinha uma forma, aí você pisava o barro, né? Como a gente não conseguia fazer o adobo, porque ele era pesado, era um tijolo grande, né? Pequeno, então a gente era contratado para pisar o barro o dia inteirinho. E uma coisa interessante, só podia sair aquele barro, só estava bom para fazer o adobo, para fazer o tijolo, quando dava liga, né? Aí senão chamava que estava cru, né? Não serve, tem que pisar mais. Era trabalhoso, né? Mas o adobo saía bom. Então é isso. Às vezes a gente precisa passar por um processo muito grande para chegar às mãos do oleiro para ser vaso. Deus abençoe, meus irmãos. Sexta-feira agora nós temos o culto de ensinamento, né, para a glória de Deus. Como eu falei para os irmãos, nós estamos em um processo ainda de voltar aos cultos. Esse mês nós ainda vamos terminar os cultos com live. Não sabemos qual a decisão, esperamos que essa situação venha se normalizar, venha cair esse número grande de mortes que está acontecendo aí e está sendo colocado aí na imprensa pela essa pandemia, esse vírus, que isso venha começar a baixar esses números e a gente tenha a igreja mais regular, os cultos regular nas quartas, nas sextas-feiras, e os domingos nós vamos ter também os nossos cultos e provavelmente as nossas escolas no domingo. Mas por enquanto, até esse mês nós vamos continuar nesse formato, finalizar o mês, e aí o mês que vem a gente vai estar decidindo, né, nos cultos, conforme as autoridades também nos der aval para nós termos a igreja reunida em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe meu irmão, minha irmã que está aí assistindo nessa live. Deus abençoe sua vida, continue, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu ouvi um pregador falar desse jeito, o pastor falou hoje ensinando, o pregador estava pregando, mas de repente o pregador falou uma coisa que você ficou em dúvida. Você escreva aí no canal, na página da igreja, você naquele comentário, você faça o seu comentário, mas é desse jeito que o oleiro faz, por que o barro sofre essa quebra, né? Por que isso aconteceu? Por que a botija não pode ser refeita mais? O pastor falou tudo isso. Mas de repente ficou uma dúvida, escreva aí, deixe o seu comentário. O seu comentário é de suma importância. Os irmãos apenas não escrevam o amém, a paz do Senhor, é maravilhoso, continue fazendo isso, mas escreva também, mas por que a botija não pode ser refeita? Não tem uma colinha para colar, né? Não tem como dissolver o barro mais. Então, faça esse comentário, por que não pode dissolver o barro da botija? O pastor explicou, mas ele vai dar detalhes melhor para você entender, né? Então, que Deus abençoe, vamos ficar de pé e agradecer o Senhor neste momento, no dia de hoje. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, a vida de vocês e a vinda dos irmãos. Pode estar vindo nas escolas, irmãos, pode vir nas quartas, sexta-feira, não esqueça, pode vir, os irmãos podem vir, a porta vai estar aberta para os irmãos participar aqui e os irmãos participar na live. Amado Deus, Pai Santo, nós te agradecemos no dia de hoje, porque vamos sair daqui enriquecidos, Senhor, pela palavra que nos foi ministrada e pregada e nos deixou esclarecido a grandeza e a misericórdia do Senhor e continuarmos procurando para que nós possamos nos arrepender.
Senhor, este irmão, esta irmã, esse irmão, este obreiro, a igreja que está aí ouvindo, os irmãos que estão assistindo aí pela live, que o Senhor possa abençoar, guardar a vida deles, as famílias. Esse que está enfermo, Senhor, essa que está enferma, queremos orar agora, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus, a cura, que o Senhor restaure a saúde por misericórdia e segundo a tua vontade seja feito na vida deste irmão, desta irmã, essa pessoa que está na UTI, Senhor, que nós oramos nesta hora para que este número seja baixo cada dia, que haja cura, muito mais do que os infectados, a cura seja muito maior, o poder do Senhor, que é restaurador, seja, aleluia, restabelecido neste país, sobre as autoridades e sobre a igreja. Nós oramos aqui pedindo ao Senhor misericórdia. Também pedimos que nos leve em paz e que nos guarde debaixo das tuas proteções, tua graça, tua misericórdia, sempre conosco, Senhor, porque nós dependemos do Senhor, a igreja depende do Senhor, todos nós somos dependentes de Ti. Muitas das vezes a dureza do nosso coração não faz ver, não conseguimos enxergar pela dureza do nosso coração, mas que possamos, Senhor, ter um coração aquebrantado, porque a Tua palavra diz que um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não despreza aqueles que se humilham, aqueles que busca o Senhor com o coração aquebrantado. Que haja isto na igreja, que haja esse sentimento na igreja de buscar o Senhor de todo o coração. Senhor, nós oramos pedindo que o teu povo esteja guardado no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam: está terminado. Deus abençoe a todos os irmãos e uma boa noite na paz do Senhor Jesus.